Olá pessoal, tudo bem? Essa nossa videoaula é para nós estarmos explanando as principais características de uma outra polis, que é a polis denominada como polis de Atenas. Temos que reiterar que na aula passada nós vimos os aspectos formadores da polis de Esparta. Entramos hoje na polis de Atenas. Temos que classificar o seguinte: a polis de Atenas ela era considerada como uma fase aristocrática. Nós vamos entender mais para frente o que significa uma aristocracia. Antes disso, nós temos que compreender que a polis de Atenas ela foi formada pelos povos jônios. O início desses povos jônios tinha o seu processo de desenvolvimento econômico baseado na busca da pesca, da navegação e do comércio marítimo. Já a estrutura política dessa polis que nós estamos falando, que nós estamos conversando, ela era uma estrutura política baseada numa aristocracia. O que é uma aristocracia? É quando eu tenho o domínio do privilégio político dado para as camadas de classe alta, ou seja, a camada social que possuía dinheiro. Tudo bem? Nós tínhamos uma monarquia, ou seja, nós tínhamos a representação real de um rei. No entanto, grande parte das vezes, quem possuía o maior privilégio dentro de Atenas era essa aristocracia denominada como eupátridas, que obviamente por ter privilégios possuía os maiores cargos públicos e políticos. Muito bem, nós já vimos que o processo de administração ateniense era aristocrático nas mãos dos eupátridas. Perfeitamente, gente. O que vai trazer justamente a insatisfação da camada popular contra esses privilégios, dessa injustiça de dar maiores privilégios para a camada alta, insatisfazendo dessa forma a camada baixa. Muito bem. Se instaura a insatisfação popular e, ao mesmo instante, a criação por meio das leis draconianas. Se instaura um conjunto de leis denominados códigos de leis draconianas sob a liderança do rei Draco, onde o mesmo vai impor o critério de riqueza, dizendo o registro das leis escritas, o registro escrito das leis, que era um conjunto de leis draconianas, passaria a destoar o que era de direito entre todas as camadas da sociedade ateniense. Posteriormente ao seu governo, se instaura o governo de Solon. Ainda dentro do governo de Solon, ele vai estruturar aspectos como, por exemplo, o fim do processo de escravidão por dívida. Prestem atenção, nesse período que nós estudamos sobre a Idade Antiga, nós temos diversas formas de escravidão, como, por exemplo, escravidão por dívida, escravidão por guerra ou escravidão por compra. Quando Solon se torna rei ateniense, ele extingue, ele termina com o processo de escravidão por dívida, mas o processo de escravidão por compra de cativos continua, tudo bem? Uma outra coisa que Solon vai estabelecer é o quê? O critério de riqueza substitui o de nascimento. O que ele quer dizer com isso? Que por meio de leis estava mais do que estruturado que poderia ter privilégios políticos quem estivesse fazendo parte de uma área aristocrata, ou seja, daqueles que tinham privilégio financeiro, o que continuaria trazendo o processo de insatisfação popular. Os populares vão dizer, é injusto aquela camada que possui o poder econômico ter mais privilégios do que nós. Aí sim, depois desse segundo processo de insatisfação da população, ainda dentro do governo de Solon, se institui, o processo denominado como processo de democracia. Cuidado com o seguinte, pessoal, a democracia que nós temos nos dias atuais é completamente distinta da democracia que surgiu no território de Atenas, tudo bem? Nos dias de hoje, a nossa democracia diz o seguinte: as pessoas
mesmos direitos, a partir do instante que também têm os mesmos deveres. O processo democrático em Atenas institui o seguinte: ainda se mantém o privilégio da camada rica da sociedade. De que forma? Constituindo um sistema chamado de Assembleia do Povo, ou seja, poderia ter direitos políticos pela Assembleia do Povo todos os cidadãos atenienses. E só seriam cidadãos atenienses aqueles que tivessem a camada econômica. Perfeitamente, essa Assembleia do Povo, ela era responsável por criar projetos de leis. Mas e a camada popular? Como é que fica? Ainda insatisfeita? Tecnicamente não, porque eles vão ganhar direitos políticos, mas não de propor leis, e sim de vetar algumas possíveis leis criadas pela Assembleia do Povo. Reiterando, a Assembleia do Povo era criada ou constituída por todos os cidadãos atenienses que propunham as leis, formadas pela aristocracia. Mas, abaixo disso, foi estipulado um conselho denominado Conselho dos 500. O que esse conselho dizia? Preparava os projetos votados pela Assembleia do Povo. Então, eu posso dizer o seguinte: aquela camada popular, ela vai ganhar direitos políticos, mas não de propor leis, e sim de vetar leis anteriormente criados pela Assembleia do Povo. Ok? Vamos retomar novamente. Nós temos duas divisões políticas em Atenas: o processo da Assembleia do Povo e o processo do Conselho dos 500. O Conselho do Povo, formado pelos os cidadãos atenienses, e só era cidadão ateniense quem tinha o poder de aristocracia. E o Conselho dos 500 era formado pela liderança de 500 pessoas da camada popular, escolhidos pela camada popular. Essas pessoas, elas tinham o direito político de vetar leis. E de onde vêm essas leis? Essas leis, elas foram projetos criados pela Assembleia do Povo. Mas tomem cuidado, o Conselho dos 500 nunca teve autonomia de criar leis, e somente de vetá-las, ok? Muito bem. Outra coisa, a partir da instituição desse processo democrático dentro da polis de Atenas, vai se instaurar por meio de lei também um conceito chamado de ostracismo. Ostracismo lembra o quê? Já viu uma ostra? Então, uma ostra, quando ela se abre, ela só tem somente uma pérola, correto? Muito bem, é a partir daí que eu quero tirar para vocês. O ostracismo é a punição contra a democracia. Significa o quê? Qualquer pessoa que fosse contra o projeto de lei surgido que fez surgir a democracia, seria expulso de Atenas por 10 anos. Essa foi a prática do ostracismo, expulsão da polis de Atenas por ter sido contra o regime democrático. Muito bem, gente. Ainda assim, nós temos a divisão social de Atenas. Nós já vimos anteriormente que a camada alta dessa sociedade, além da presença de um rei, estava constituída pela vinda dos eupátridas, que era a aristocracia. Mas não era só isso. Nós também temos que considerar a constituição dos escravos, das mulheres e dos estrangeiros. Começando com os escravos, temos que lembrar, quando só acaba com a escravidão por dívida, se mantém o processo de escravidão em Atenas. Mas agora, esses cativos, que eram os escravos, eles poderiam somente se tornar escravos por meio de compra. Tudo bem? Você poderia comprar o seu escravo, se tivesse a possibilidade financeira, obviamente. Abaixo, nós tínhamos as mulheres. Aqui, nós temos o critério conciso de sempre da mulher ser dependente do homem. Ela tinha um objetivo: manter a sua família e trazer cidadãos atenienses para a localidade. Tudo bem? A dependência concisa sempre da mulher em relação ao seu marido ou os homens da
da sua família. E abaixo nós temos os estrangeiros. Os estrangeiros dentro da polis de Atenas eram chamados de metecos. Os estrangeiros dentro da polis de Atenas eram caracterizados como metecos. E a sua função era manter o comércio do local. Outras coisas que nós temos que falar sobre o desenvolvimento ateniense, nós vamos ver um período denominado como período clássico, onde vai se instaurar as artes e a filosofia de Atenas. Meus amores, eu espero que essa aula tenha sido de forma fácil para vocês, de entendimento, obviamente. Qualquer dúvida, nós estaremos sanando por e-mail ou por meio dos nossos próximos encontros. Um beijo e até mais!